Então vamos começar com o nosso último módulo de força elástica e força centrípeta. Começando aqui com a força elástica. Vamos lá, pensa numa mola. Bom, inicialmente a mola não exerce nenhuma força, né? Ela está parada no seu tamanho natural e ela está lá de boas. Mas o que acontece se você comprimir a mola? Bom, quando você aperta uma mola, aí você está deformando a mola, beleza? Comprimindo ela, e ela vai oferecer uma resistência, certo? Ela vai oferecer uma força elástica contrária a esse movimento, ela vai tentar te empurrar. E a mesma coisa acontece, na verdade, ao contrário, se você distender a mola, se você esticar ela. Se você esticar ela, ela vai tentar puxar de volta, certo? A mesma coisa, ela vai exercer uma força elástica tentando puxar de volta. Bom, isso acontece porque a força elástica de uma mola, ela está associada à sua deformação. Ou seja, à medida que a gente deforma essa mola, ela muda do seu comprimento original, seu comprimento relaxado, ela vai começar a exercer uma força elástica. E como é que a gente calcula essa força elástica? Bom, essa força elástica ela é calculada por menos Kx. Esse K ele é uma constante da mola. Ele indica o quão dura é a mola, beleza? Quanto maior esse número, mais dura vai ser a mola, ou seja, mais força ela vai exercer para um mesmo deslocamento. E esse X? Esse X é justamente o que a gente acabou de falar. Esse X vai ser a deformação da mola, ok? E olha só, a gente está vendo que a gente tem menos Kx, é justamente porque a força elástica ela vai ser contrária à deformação da mola. Ou seja, se a gente comprimir a mola, a força elástica ela vai ser tentando esticar a mola. E a mesma coisa acontece se a gente esticar a mola, a força elástica vai ser contrária, tentando voltar a mola sempre para o seu comprimento original, beleza? Então vamos ver aqui esses exemplos para fixar melhor essa ideia. Bom, como a gente acabou de ver, se a força elástica está relacionada à deformação da mola, se aqui a mola está no seu comprimento original, se ela está no seu comprimento relaxado, ela não vai oferecer nenhuma resistência. Por quê? Esse X ele vai ser zero. Então, a nossa força elástica nesse primeiro caso, ela vai ser zero, ok? Botei o vetor zero porque aqui é o zero vetorial, beleza? Show de bola. E esse segundo exemplo daqui? Olha só, aqui a mola estava relaxada e agora a gente comprimiu a mola, a gente apertou a mola, beleza? Bom, se a gente comprimiu a mola, o nosso vetor x, ele vai ser esse vetorzinho aqui, olha só. Esse é o vetor deformação da mola. Tá vendo? A gente comprimiu a mola aqui para a esquerda. E como essa fórmula aqui está dizendo, a nossa força elástica ela vai ser contrária a esse vetor vezes 1K, beleza? Então a nossa força elástica, quando a gente comprime, a mola está tentando esticar, está tentando empurrar o bloco para o outro lado. Então a gente vai ter uma força elástica para a direita. Tranquilo? E qual vai ser o módulo dessa força? Quer dizer, qual vai ser o vetor dessa força? Bom, vai ser menos K vezes essa deformação, que vale A, beleza? Só que esse vetor aqui, ó, menos A vezes o menos com menos vai dar mais. Então esse aqui vai dar, ó, K vezes A, que é a deformação da mola, na direção I. Tá vendo? Então deu direção I positiva, já que a nossa força elástica ela tá para a direita. Beleza? E esse último caso aqui? Bom, agora, só voltando aqui a expressãozinha, agora a nossa mola ela foi esticada, beleza? O que acontece quando você esticou a mola? Bom, a gente está deformando a mola para a direita, beleza? A gente esticou ela, então esse é o nosso vetor x. E se a gente esticou a mola ela vai tentar voltar para o seu tamanho original, ou seja, a força elástica ela vai estar contrária aqui à deformação, ela vai estar apontando para o outro lado, beleza? Esse vai ser o vetor da força elástica sobre o bloquinho. E qual vai ser o módulo? Aqui é a mesma coisa. Menos K vezes o nosso X, que é a nossa deformação. Então, nesse caso aqui, que está apontando para a esquerda, tá vendo? Ele vai estar negativo no sentido do eixo X. Então, vai estar menos K vezes A na direção I, direção do eixo X. Tranquilo? Show de bola? Deu para pegar? Cara, se você ficou com um pouco de dúvida nessa parte vetorial, fica bem tranquilo porque os exercícios de força elástica são bem raros de cobrar a parte mais vetorial, beleza? O que a gente realmente faz é multiplicar a constante pela deformação da mola, ou seja, o quanto ela deformou, e aí a gente olha se ela estiver comprimida, a força elástica está tentando voltar a mola para o seu tamanho original. Se ela estiver distendida, ela também vai estar tentando voltar. Então a gente meio que olha a situação, cada um dos exercícios, e vê para onde está a força elástica, beleza? Vamos ver aqui uns exercícios então, para você ficar tranquilo e ver que é bem tranquilo, é bem fácil isso aí. Vamos lá, uma bolinha oscila verticalmente presa a uma mola.
Num dado instante, a mola encontra-se comprimida e a bolinha está subindo. Qual é o diagrama de forças sobre a bolinha? Então, cara, essa bolinha aqui presa a uma mola, ela vai ficar subindo e descendo, beleza? Porque a mola está justamente fazendo essa oscilação junto com a massa. Então, cara, se a gente quiser um diagrama de corpo livre sobre essa bolinha, se a gente tiver a nossa bolinha aqui, beleza? Primeira força que vai estar sobre a bolinha, força-peso, certo? Força-peso apontando para baixo. Até aí, nada de novo. Mas a gente vai ter uma mola presa à bolinha. E essa mola vai estar exercendo uma força elástica sobre a bolinha. Mas para onde vai estar essa força elástica? Olha só, aqui está a palavra-chave. A mola encontra-se comprimida. Ou seja, se a mola está comprimida, ela vai estar tentando esticar. Ou seja, ela está exercendo uma força elástica para baixo na bolinha, porque ela está comprimida. Beleza? Então, nosso diagrama de corpo livre vai ficar simplesmente assim. Força-peso para baixo e força elástica também para baixo. Se a mola tivesse distendida, ou seja, se a bolinha estivesse indo aqui para baixo ou subindo com a mola distendida, ela ia estar tentando puxar a bolinha para cima. E aí sim essa força elástica ia estar para cima. Tranquilo? Deu pegar a ideia? Vamos ver um outro então. Olha só. Sabendo que o sistema está em equilíbrio, qual a constante elástica da mola? Bom, aqui a gente tem um bloquinho, certo? Num plano inclinado, ok? E faltou aqui dizer também o ângulo desse plano inclinado, que é de 30 graus. E aí, o que a gente quer saber? Como esse sistema está em equilíbrio, ou seja, a gente tem uma força-peso aqui tentando puxar o bloquinho para baixo, e a gente tem essa mola tentando puxar ele para cima, beleza? Essa mola ela vai estar esticada, vai estar deformada a uma certa distância x, essa é a deformação da mola, 50 centímetros. A gente tem aqui a massa do bloquinho. A gente quer saber qual é a constante elástica dessa mola para que essa situação aqui esteja em equilíbrio, beleza? Então, cara, vamos começar fazendo um diagrama do corpo livre. Então a gente tem aqui o nosso bloquinho, vamos desenhar as forças sobre ele. Primeiro de tudo, a gente vai ter uma força-peso aqui apontando para baixo, beleza? Então, força-peso. Além disso, a gente vai ter uma força normal, beleza? Que o plano inclinado exerce sobre o nosso bloco. Então a força normal, ela vai estar aqui perpendicular ao plano inclinado. E como essa mola está esticada, tá vendo? Nosso bloquinho está tentando descer. Então ele está esticando a mola vai exercer uma força elástica sobre o bloquinho para cima. E essa força elástica que vai manter ele em equilíbrio. Então a gente vai ter uma força elástica aqui para cima do plano inclinado. Beleza? Então, como é que a gente trabalha com esse sisteminha aqui para a gente fazer o equilíbrio? Bom, vamos fazer o equilíbrio de forças na direção da força elástica, porque a gente quer descobrir uma informação justamente sobre ela. Então, uma boa coisa da gente fazer é decompor essa força-peso nas componentes paralela e perpendicular ao plano inclinado. Para a gente fazer isso, primeiro vamos colocar esse ângulo aqui de 30 graus, fazer ele aparecer aqui perto da força-peso. Então, como é que a gente faz isso? Tem vários jeitos. A gente pode, por exemplo, aqui fechar um triângulo retângulo, tá vendo? Então, esse ângulo aqui, ele vai ser de 30 graus. E aí a gente tem que, como esse triângulo é retângulo, esse ângulo só pode ser o complementar de 30, que vai ser 60, né? Eles somados tem que dar 90. E aí agora a gente vai olhar para outros dois ângulos. Tá vendo esse ângulo aqui entre a força-peso e essa linha pontilhada? E esse ângulo de 60? Eles também estão formando 90 graus, certo? Então, se aquele de lá é 60, esse aqui só pode ser 30 graus. E a gente fez aparecer o ângulo de inclinação da pista do plano inclinado aqui do lado da força-peso. Agora sim a gente pode decompor a força-peso em suas componentes. A gente vai ter uma componente paralela, que a gente vai chamar de Px, beleza? E a gente vai ter uma componente perpendicular aqui ao plano inclinado, que a gente vai chamar de Py. Ok, vamos usar esse ângulo de 30 graus agora para escrever essas componentes. A gente tem aqui a nossa componente Px, vou botar já Px e Py, componente paralela e perpendicular ao plano inclinado. A nossa Px, ela está do lado oposto do ângulo de 30 graus, beleza? Ela aparece aqui, fechando o triângulo retângulo. Então, ela vai receber o seno de 30. Então, ela vai ser P vezes seno de 30 graus. Enquanto a nossa Py, ela está colada aqui no ângulo, beleza? Ela é o cateto adjacente, então ela vai receber o cosseno. Então, ela vai ser P cosseno de 30 graus. Beleza?
Show de bola! Então agora vamos fazer o equilíbrio de forças na direção aqui paralela ao plano inclinado. A gente tem que, como esse cara está em equilíbrio, a força elástica ela tem que ser igual ao nosso Px. Por quê? A força resultante é igual a zero, certo? Esse cara está em equilíbrio. Então qual é a força resultante aqui na direção x? Força resultante em x. Bom, a gente tem força elástica e Px. Então a gente tem aqui, ó, Px menos força elástica, então em sentidos contrários, igual a zero. Show? Quem é Px? Px ele é mg, que é a força peso, é a força peso, vezes o seno de 30. Isso vai ser igual à força elástica. E a força elástica, lembrando aqui a expressãozinha, força elástica é dada por Kx. Agora a gente vai trabalhar, olha só, apenas com o módulo da força elástica. É isso que eu estava falando. Nos exercícios a gente usa muito o módulo, porque a gente já sabe para onde está apontando. Então a gente vai usar apenas K vezes a deformação x, beleza? Então isso vai ser igual a Kx. Beleza, agora a gente já tem todos os dados, basta substituir. Então a gente vai ter aqui que a massa é 10 kg, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, então 10 vezes 10. Seno de 30 é meio. A constante elástica é o que a gente quer descobrir. E o nosso x é a deformação da mola, que é de 50 centímetros, ou seja, 0,5 metros, meio metro. E aí a gente vai achar uma constante elástica, K, igual a 100 Newton por metro. Pô, mas da onde veio essa unidade Newton por metro? Que unidade maluca é essa? Bom, olha de novo aqui para a fórmula da força elástica. Bom, força elástica é K vezes X, beleza? Força, ela é dada em Newton. E X é a deformação, ela vai ser dada em metros, beleza? No SI. Então a gente tem Newton e aqui metro. Se a gente isolar o K, a gente vai ter Newton aqui e passa o metro dividindo, Newton por metro. Essa vai ser a unidade no SI da constante elástica K. Show de bola? Beleza. Então, vamos ver mais um exercício de força elástica e aí a gente parte para nossa força centrípeta. Dá uma olhadinha aqui. Qual é a mínima deformação capaz de fazer o bloco entrar em movimento? Aqui é a mínima deformação da mola, beleza? Faltou escrever da mola aqui. Qual é a mínima deformação da mola capaz de fazer o bloco entrar em movimento? Bom, repara aqui que a gente tem uma coisinha diferente. Tá vendo que ele foi dado aqui um μ estático, ou seja, um coeficiente de atrito estático? Então a gente tem força de atrito aqui no nosso exercício, beleza? Então, isso vai mudar um pouquinho as coisas. Por quê? Se a gente não tivesse atrito, qualquer deformação na mola ia fazer com que surgisse uma força elástica, beleza? Tanto a gente comprimindo quanto esticando a mola. Então esse cara ia se mover. Mas, se a gente tiver uma força de atrito, conforme a gente comprime ou estica a mola, nem sempre essa força elástica vai ser suficiente para fazer o bloco entrar em movimento, porque a gente tem uma força de atrito. Então a força elástica ela tem que ganhar da força de atrito para que o bloco entre em movimento, beleza? E a gente quer saber justamente a situação limite. Qual é a mínima deformação capaz de fazer o bloco entrar em movimento? Então a gente pode imaginar qualquer uma das duas situações, tanto a mola comprimida quanto a mola esticada. Vamos pensar na mola esticada, beleza? Então a gente está pensando aqui como se a mola tivesse esticada, ou seja, a mola está tentando puxar o nosso bloco para a esquerda, certo? Então primeiro, vamos fazer o diagrama do corpo livre. A gente tem na vertical aqui, a gente tem uma força peso para baixo e uma força normal que a superfície exerce sobre o bloco para cima. Até aí tudo bem. E aí a gente considerou que a nossa mola está esticada, certo? Ou seja, ela está puxando o nosso bloco para a esquerda. Então a gente vai ter uma força elástica para a esquerda. Beleza. Mas, cara, se essa força elástica está tentando puxar o bloco para a esquerda, a tendência de deslizamento dele é justamente para a esquerda, certo? E a força de atrito ela age contrária à tendência de deslizamento. Ou seja, a força de atrito está empurrando o bloquinho aqui para a direita, quer dizer, vai existir uma força de atrito aqui para a direita contrária à tendência de deslizamento. Show de bola! Então a gente já viu que para que o bloco entre em movimento, a força elástica tem que ganhar da força de atrito, não é mesmo? Então, mas logo antes dele entrar em movimento, esse cara ainda está em equilíbrio, certo? Então a força elástica ainda está igual à força de atrito. Então a gente tem aqui que a força elástica ela ainda está igual à força de atrito. E tem mais um detalhe.
qual é a mínima deformação capaz de fazer o bloco entrar em movimento. Se a gente quer que o bloco entre em movimento, a gente está numa situação limite, ou seja, o bloco está quase escorregando, está quase arrastando no chão. Ou seja, a nossa força de atrito está no seu valor máximo. Essa que é a grande sacada da questão, beleza? Então a nossa força elástica ela tem que ser igual à força de atrito máxima e essa vai ser a situação limite. Qualquer deformaçãozinha a mais, beleza? Vai fazer esse bloco entrar em movimento. Então vamos lá, vamos substituir as expressões. Força de elástica, a gente viu que é dado por Kx. De novo, a gente vai trabalhar com o módulo da força, sempre com o módulo da força, porque a gente já viu para onde está o vetor, beleza? E isso vai ser igual à força de atrito máxima, que é dada por coeficiente de atrito estático, μe, vezes força normal, N, ok? Sendo que a força normal, ela está em equilíbrio com a força peso, então ela vai ser igual a mg. Então, isolando aqui o nosso x, que é o que a gente quer achar, a gente vai ter μe vezes força normal, que é dada por mg, isso tudo sobre a constante elástica K. Show? Vamos substituir os valores numéricos agora. A gente tem que μe é 0,3, massa é 5 kg, G é 10 metros por segundo ao quadrado e a nossa constante elástica vai ser dada por 300 Newton por metro. E aí a gente vai achar uma deformação, beleza? Uma deformação mínima, que é a mínima deformação da mola capaz de fazer esse bloco entrar em movimento, ou seja, de ganhar da força de atrito. E isso vai dar um valor de 0,05 metros, ou seja, 5 centímetros. Então, cara, se a gente esticar a mola qualquer valor um pouquinho a mais do que esse 0,05, o bloco vai escorregar, porque nessa situação ele está com a força de atrito máxima, está na iminência de entrar em movimento. Show de bola? Vamos partir agora então para a nossa força centrípeta. Vamos lá, para falar de força centrípeta, a gente tem que falar de aceleração centrípeta. Quem era mesmo essa tal de aceleração centrípeta? Ela era uma aceleração que apontava para o centro de uma trajetória circular. E além disso, ela varia, o módulo dela era dado por v ao quadrado sobre r, ou seja, velocidade do corpo ao quadrado sobre r. Mas, cara, da onde surgiu esse valor de v ao quadrado sobre r? Por que ela é igual a v ao quadrado sobre r? O que é essa tal de força centrípeta? Bom, pensa comigo. Imagina que a gente tem uma bolinha aqui tentando fazer uma trajetória circular. A gente viu que se essa bolinha ela tem uma velocidade, um vetor velocidade apontando aqui tangente à trajetória circular, uma aceleração tem que apontar para o centro da trajetória para fazer com que esse vetor vá mudando de velocidade. Ou seja, esse vetor vai mudando de velocidade e fazendo ela entrar numa trajetória circular, beleza? Mas, cara, qualquer valor de aceleração apontando para o centro funciona? Bom, se esse cara ele for muito pequenininho, se a gente tiver uma aceleração muito pequena, repara que essa partícula ela vai abrir a trajetória, certo? Essa aceleração não vai ser suficiente para fazer ela estar em trajetória circular. Então, se for muito pequenininha, ela vai abrir a trajetória. Ao contrário, em compensação, se ela for muito forte, se for uma aceleração apontando para o centro muito grande, ela vai começar a fechar a trajetória, certo? Então, esse valor de v ao quadrado sobre r é o valor exato que a gente precisa da aceleração para que a trajetória ela fique com um raio constante, ou seja, que a gente faça exatamente uma trajetória circular bonitinha, sem variar o raio, que nem esses dois casos. Então, esse valor específico de v ao quadrado sobre r é o valor da aceleração centrípeta, que é suficiente para manter essa trajetória circular com o mesmo raio. Então, cara, deu para entender melhor o que é a aceleração centrípeta. Mas o que é a força centrípeta? Bom, a força centrípeta nada mais vai ser do que a força que gera essa aceleração. Ou seja, lembra que força é igual a massa vezes aceleração? Se a gente botar aqui o valor de aceleração centrípeta, a gente vai ter a nossa famosa força centrípeta. Ou seja, massa vezes aceleração centrípeta. Então, no lugar de aceleração centrípeta, a gente tem v ao quadrado sobre r e a gente fica com a expressãozinha famosa de mv ao quadrado sobre r. Então, essa força centrípeta, esse mv ao quadrado sobre r, é exatamente o valor da força que precisa atuar apontando para o centro da trajetória, ou seja, nessa direção radial, ou seja, é a força resultante que precisa estar nessa direção, atuando sobre um corpo, para que ele realize uma trajetória circular bonitinha, beleza? Então, isso que é a força centrípeta. E repara, ela não é bem uma força mesmo, que nem as outras que a gente está estudando.
ela vai ser apenas um valor de uma força resultante. Ou seja, outras forças vão estar atuando no corpo, seja uma força de tração, de atrito, qualquer tipo de força, e essas forças vão atuar como uma força centrípeta tendo esse valor aqui, de força resultante, beleza? Vamos ver melhor isso nos exercícios para ficar mais claro. Então, olha só. Uma partícula de 4 kg está presa por uma corda e realiza um movimento circular uniforme com 5 metros por segundo, no plano de uma mesa horizontal. Qual o módulo da tração na corda, dado que o comprimento do fio é de 1 metro? Então, beleza, cara. A gente tem uma mesa aqui na horizontal e essa bolinha está girando na mesa presa por uma corda aqui no centro. E ela está realizando um movimento circular uniforme. Então, cara, se ela está realizando um movimento circular uniforme, a força resultante sobre ela tem que ser uma força centrípeta, beleza? A gente tem porque se ela está realizando uma trajetória circular, a força resultante nessa direção ela tem que ser igual à força centrípeta, ok? Então é isso que a gente vai usar para resolver o nosso exercício. E bom, qual é a força que está atuando como força centrípeta? Se a gente tem uma corda aqui esticada, a gente vai ter uma força de tração, beleza? Então a gente tem que uma força de atração está puxando essa partícula e fazendo ela realizar esse movimento circular. Então essa é a força que está atuando como força centrípeta, beleza? Então a gente tem aqui que a força resultante ela vai ser apenas a força de tração, que é a única força que está atuando sobre o corpo. Então a gente tem que a força de tração ela vai ser igual àquele valor de força centrípeta, que era dado pelo quê? mv² sobre r. Beleza? Então basta a gente calcular esse valor para achar o módulo da tração na corda. O módulo da tração que é suficiente para que ela realize esse movimento circular uniforme. Então a massa é de 4 kg, a velocidade é de 5 metros por segundo, então isso elevado ao quadrado, sobre o raio da trajetória. Você repara que o raio ele é o comprimento do fio, de 1 metro, beleza? Então a gente vai achar um valor de tração de 100 newton. Então essa é a força que está atuando, esse é o valor da força de tração na corda que está atuando como força centrípeta nesse caso. Outro exemplozinho, dá uma olhada agora nesse aqui. A gente tem um pêndulo, beleza? E que no ponto mais baixo, o módulo da tração na corda é 42 newton. Qual é a velocidade do bloco nesse ponto? Dado que a gente tem a massa e o valor da aceleração da gravidade. Então, novamente, cara, se a gente tem um pêndulo, esse corpo aqui, esse bloco, ele está realizando justamente uma trajetória circular, não está? Então, se ele está realizando uma trajetória circular, na direção radial, ou seja, na direção que aponta para o centro, a força resultante sobre ele tem que ser igual àquele valor de força centrípeta. Então, de novo, a gente tem que a força resultante na direção radial, beleza? Na direção apontando para o centro, ela tem que ser igual à força centrípeta, a resultante centrípeta. Beleza, mas quem vai ser a força resultante nesse caso daqui? Vamos fazer um diagrama do corpo livre. Bom, aqui a gente tem, se é um pêndulo, beleza? A gente vai ter uma força-peso apontando para baixo. Então a gente tem uma força-peso para baixo e essa corda esticada vai oferecer uma força de tração aqui para cima. Então, agora a gente tem duas forças na direção radial. E aí, como é que fica? Bom, só fazer a força resultante. E repara que a força resultante ela tem que estar apontando para o centro, certo? Centro da trajetória circular. Ou seja, a soma dessas forças aqui, de tração e peso, tem que estar resultando numa força, numa resultante apontando para o centro. Ou seja, essa força de tração ela vai ter que ser maior do que a força peso, beleza? A gente considera o sentido apontando para o centro como positivo e o sentido para fora do centro como negativo. Então a gente vai ter aqui tração menos força-peso. Isso vai ser igual ao valor de força centrípeta, que é mv² sobre r. Tranquilo? Então vamos lá. A tração na corda a gente já viu que é 42. 42, exatamente. A força-peso ela vai ser dada por mg, massa vezes aceleração da gravidade. Então a gente vai ter aqui, ó, 10, beleza? A massa a gente viu que é 1 vezes v² sobre r. E o r vai ser o raio dessa trajetória, que vai ser esse comprimento de meio metro aqui do fio. Então, continuando aqui as contas, a gente vai ter que v² vai ser 42 menos 10 dá 32, vezes meio, é a mesma coisa que dividir por 2,
gente vai ter 16 aqui. E a gente acha, finalmente, que a velocidade do nosso bloco no ponto mais baixo aqui, ele é 4 metros por segundo, tirando a raiz quadrada ali. Tranquilinho, né? Então vamos ver mais um exemplo super clássico para você mandar muito bem na sua prova. Qual a velocidade mínima no ponto mais alto da montanha-russa? Então, cara, a gente tem aqui uma montanha-russa fazendo um looping, beleza? Um looping com trajetória circular de raio R. E a gente quer saber qual é a velocidade mínima para que ela possa completar essa volta aqui passando pelo topo. Então, cara, como é que a gente acha isso? De novo, tem a ver com a nossa força centrípeta. Por quê? Se ela está realizando uma trajetória circular, a gente tem que, na direção radial, na direção apontando para o centro, a força resultante sobre ele tem que ser igual à força centrípeta. Então, vamos realizar o diagrama do corpo livre. Essa montanha-russa aqui, no lado de cima, ela vai ter uma força-peso apontando para baixo. E além disso, o trilho exerce uma força normal sobre o vagão da montanha-russa. Então, a gente vai ter uma força normal apontando também para baixo. Beleza? Então, olha só como é que fica agora. A gente viu que, como a trajetória é circular, a força resultante sobre o corpo, na direção radial, na direção apontando para o centro, tem que ser igual àquele valor de força centrípeta. Então, qual vai ser a força resultante na direção radial? Vai ser, apontando aqui para o centro da trajetória, a gente vai ter tanto a força-peso quanto a força normal. Então, a gente vai ter normal mais peso. Eles vão estar na direção da resultante centrípeta. Isso vai ser igual a mv ao quadrado sobre r. Mas tem mais uma sacada. A gente quer saber qual é a velocidade mínima no ponto mais alto da montanha-russa. O que acontece se ela passar muito devagar? Se essa montanha-russa fizer essa curva muito devagar, esse looping muito devagar, ela vai cair, ela vai perder o contato com o trilho, certo? Então, na situação limite, onde ela está quase perdendo o contato, a gente vai ter que a força normal ela vai ser zero, beleza? Essa que vai ser a sacada dessa questão, porque está quase perdendo o contato, força normal está tendendo a zero. Então a gente vai ter apenas a força-peso atuando como força centrípeta. Então a gente vai ter aqui que a força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade, igual a mv ao quadrado sobre r. E a gente pode cortar aqui massa com massa, e a gente vai achar que a velocidade mínima nesse ponto mais alto, é igual a r vezes g e raiz quadrada disso tudo. Então a gente vai ter raiz quadrada de rg. Show de bola? Bem tranquilinho, não é mesmo? Me diz aí, esse aulão te ajudou? Responde aí.